Nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 atalhos fundamentais para você que mexe com planilhas em Excel. Se você quer otimizar o seu trabalho, terminar a demanda no menor tempo possível e se você quer automatizar as suas planilhas, veja esse vídeo até o final e aprenda a usar esses atalhos da forma correta do seu Excel. Fala galera do YouTube, aqui é o Matheus e antes de tudo, clica no botão gostei que está bem aqui embaixo e se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos como esse que você está vendo agora. Os atalhos do Excel são formas de você melhorar e otimizar o seu trabalho quando você está mexendo com planilhas como essa que você está vendo. Tratando aqui do Excel, a gente tem inúmeros atalhos. São muitos atalhos que você pode utilizar. Eu vou começar aqui com o atalho mais básico, que é quando você segura a tecla Ctrl e usa as setas direcionais. Quando você pressiona Ctrl seta para cima, aqui eu vou sair da linha 9 e vou para a linha 1. Então, ó, Ctrl seta para cima, a gente sobe até a última linha preenchida dessas informações que a gente tem populadas. Se eu pressiono Ctrl seta para baixo, a gente vai para a última linha dessas informações preenchidas. Ctrl seta para baixo, eu vou lá para a linha 1585. Isso serve também para os lados? Serve. Se eu pressionar Ctrl seta para a direita, eu vou até a última coluna da direita. Então, ó, minha câmera está aqui no meio, mas a gente veio para a última coluna de informação populada. Se eu pressiono Ctrl seta para a esquerda, a partir da célula que eu vou até a primeira coluna à esquerda, tá? Quando você segura o Ctrl e o Shift, além de você ir até a primeira, a última linha, no caso, ou até a primeira e última coluna, você segurando o Shift, você vai estar selecionando aquele intervalo. Então, por exemplo, eu quero selecionar toda a minha coluna A partir do último código, a partir da linha 1585. O que eu tenho que fazer? Ctrl, Shift, seta para cima. E aí eu vou estar selecionando desde aquela linha até a primeira célula aqui do conjunto de informações que a gente tem. Então, são atalhos que você pode incrementar aí no seu dia a dia, que você já pode parar e pensar como que você já pode aplicar isso usando as suas planilhas do trabalho, para você conseguir automatizar e otimizar o seu trabalho. Quando você pressiona Ctrl Shift, seta para a esquerda ou direita, você também tem esse mesmo movimento aqui de selecionar as informações. Então, Ctrl seta para a direita, Ctrl Shift, seta para a esquerda para selecionar tudo da direita para a esquerda. Tá certo? Aproveitando, né, caso você queira fazer a seleção geral de todos esses dados que você está vendo, de toda essa tabela, você pode pressionar Ctrl T de tatu e aí você vai selecionar toda a sua base de dados de forma simples, de uma forma rápida. Então aqui eu estou pegando todas as informações que existem aqui dentro desse agrupamento de dados. Se eu quiser, por exemplo, apertar Delete e apagar, eu posso. Se eu quiser, por exemplo, pressionar Ctrl N, que deixa em negrito, eu também posso, tá? Tudo aqui vai estar em negrito. E aí você tem uma infinidade de opções para utilizar a partir dessa seleção que você fez na sua base. Eu montei aqui uma outra base para te dar um exemplo de outros atalhos que você pode utilizar no seu dia a dia. Então aqui, por exemplo, repare que eu tenho uma tabela que está separada com 2 linhas em branco. Tá vendo aqui? Como que eu posso excluir essas linhas? Você pode, por exemplo, vamos supor que essas linhas vazias estivessem lá para baixo, estivessem na linha 10.480. Aqui a gente está nas primeiras linhas do Excel, lembrando que as linhas são as linhas 1, 2, 3 e assim por diante. E as colunas A, B e C, como eu falei anteriormente, são colunas. Então, tudo que está de pé é coluna, tudo que está deitado é linha. E a intersecção entre coluna e linha é a célula. Então, aqui a gente está agora na célula G8, que você pode ver aqui em cima na caixa de nome. Já que eu tenho essas linhas aqui em cima, eu deixei elas mais para cima para te dar um exemplo, mas elas poderiam estar lá embaixo, você nem poderia estar vendo elas. Como que você poderia fazer para chegar nessas linhas vazias sem ter que pegar seu mouse e ficar fazendo esse processo aqui de rolar para baixo? Esse processo de rolar para baixo ou para cima é um processo muito chato. E você não precisa fazer isso como eu te mostrei nos primeiros atalhos. Ctrl seta para baixo, você vai até a última linha preenchida. Se tiver espaço nessa linha, nessa coluna, ele vai parar, o Excel vai parar a movimentação daquela célula nessa última informação preenchida. Então aqui embaixo tem espaço vazio e aí ele não vai avançar para esse espaço vazio. Se eu tivesse um ponto final aqui nessa última célula e eu tivesse aqui na célula B1 lá em cima da minha tabela, se eu pressionasse o Ctrl seta para baixo, eu iria até esse ponto. Vou apagar aqui o ponto. Vamos supor que eu queira apagar essas linhas vazias. Como que eu posso fazer isso usando só o atalho, sem usar o mouse?
Eu vou pressionar aqui Ctrl seta para cima para eu voltar para a primeira linha da minha tabela. Ctrl seta para baixo, eu vou até a minha última linha populada. Se eu quero pegar as duas linhas vazias que estão logo abaixo, o que eu tenho que fazer? Eu aperto a tecla direcional do meu teclado, setinha para baixo, para ir até a primeira linha vazia. Shift barra de espaço, seleciona a sua linha inteira da planilha. Então, ó, Shift barra de espaço, seleciona a linha inteira da sua planilha. Então, eu estou selecionando aqui, nesse caso, toda a linha 18, tá certo? Agora, se eu continuo pressionando a tecla Shift e mais uma vez aperto a tecla seta para baixo, olha o que acontece. Eu seleciono a segunda linha vazia. Agora eu tenho as duas linhas que estão vazias dentro da minha tabela. Já que eu tenho as duas linhas selecionadas, o que eu posso fazer? Eu posso usar outro atalho que exclui essas linhas para mim. Qual que é esse atalho? Ctrl-. Ele apaga as duas linhas vazias. Ah, Matheus, e se eu quiser abrir duas linhas aqui nesse intervalo, como que eu faço? Ctrl+. Aí você abre duas linhas vazias, tá certo? Nesse terceiro exemplo que eu montei, é uma coisa muito simples, mas eu vejo que muita gente tem dificuldade, que é o quê? Aqui, por exemplo, eu tenho duas tabelas, né? Eu tenho essa primeira tabela que está com o título formatado e essa segunda que não está com o título formatado. O que eu quero fazer é simples, eu quero pegar esse cabeçalho, essas cores, essa fonte e aplicar nessa outra tabela. Como que eu posso fazer isso? Eu poderia clicar selecionando aqui o título, pintar da mesma cor, deixar em negrito. Funcionaria? Funcionaria. Mas imagina que você tem várias outras tabelas como essa, que não estava formatada aqui. Né? Aproveitando, eu vou até usar um outro atalho que eu não iria usar, que é o Ctrl Z para desfazer todas essas ações que eu fiz. Então, ó, Ctrl Z desfaz, aqui tirou o negrito, Ctrl Z, agora ele vai tirar o preenchimento azul que a gente tinha. Vamos supor, ó, que você tenha informações assim, ó. Imagina você tem que fazer um por um, né, dessas tabelas que você tem criadas. E se você tivesse 50 tabelas? Ia ser chato você ficar selecionando, né, indo lá, colocando a cor, negrito. E existe um atalho que ele aplica a mesma cor e fonte que você está usando em um intervalo específico, em uma célula específica, e você consegue aplicar isso automaticamente em outro local. Então, dentro do Excel existe uma coisa chamada pincel de formatação. Ele fica na página inicial, na parte do pincel aqui, ó. Se você clicar em cima dele, você vai utilizar o pincel de formatação. Como o próprio nome já diz, ele faz aí uma espécie de clonagem da formatação que você está usando em outro local da sua planilha. Então, na página inicial, se eu clicar no pincel e clicar depois em o intervalo que eu quero aplicar, automaticamente ele vai fazer essa clonagem para nós, beleza? Só que você não precisa ficar selecionando aqui o seu intervalo com o mouse, vindo na página inicial e clicando no pincel. Existe um atalho que faz isso para você de forma automática. Para te explicar um pouco mais sobre esse atalho, antes de tudo você pressiona a tecla Alt. Quando você pressiona a tecla Alt, olha o que acontece aqui em cima. Aparecem várias letras aqui, onde você pode apertar qualquer uma dessas letras para você entrar dentro daquela guia de comando. Então, por exemplo, eu apertei aqui a tecla Alt. Apertei a tecla Alt e aparecem essas letras todas. Se eu quero usar o recurso que está na página inicial, eu tenho que apertar a tecla C. Então, eu apertei a tecla C. Quando eu aperto a tecla C, eu entro dentro da guia página inicial. Ou seja, tudo que está aqui dentro agora, eu posso utilizar escolhendo a tecla que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pintar essa célula que está selecionada desse azul aqui. Tá? Se eu apertar a tecla R, ele vai para a parte do baldinho. Então, eu apertei a tecla R, ele abre o balde de cor, né, o balde de preenchimento, e eu posso escolher aqui, usando até o próprio mouse, posso pegar essa outra cor azul que a gente tem disponível. Mas nesse caso específico, a gente quer clonar essa formatação que está aqui e aplicar para outro local, sem precisar ficar utilizando o mouse todo momento, né? Como que eu posso fazer isso então? Eu posso pressionar Ctrl Home para ir até a primeira linha do meu Excel. Ctrl Home ele sempre vai para a célula A1, tá? Aqui nesse caso. Se eu pressionar Ctrl Shift seta para a direita, eu vou selecionar todo esse intervalo que eu desejo, ele vai até a última linha preenchida, até a última coluna preenchida nesse caso, e agora eu vou pressionar Alt C para entrar na página inicial e letra I duas vezes para abrir o pincel de formatação. Então, I duas vezes, eu estou selecionando toda essa formatação. Como eu tenho uma coluna de separação aqui, eu vou ter que usar o mouse para aplicar essa formatação que a gente pegou ali daquele outro local. Então, se eu clicar em cima do código único,
ele automaticamente aplica essa mesma formatação, tá? Então, como você selecionou aqui, quando você seleciona aqui, ó, com o mouse mesmo ou usando atalho, aqui embaixo aparece a quantidade de células preenchidas que você selecionou. Então aqui são 6 células que está pintada de azul e negrito, né? Como aqui do lado, nessa outra tabela, também tem 6 informações de título, né? Se eu der um clique aqui em cima do código único como eu fiz, essa formatação vai ser aplicada perfeitamente, tá? Agora, se por exemplo, nessa outra tabela de baixo, eu não tivesse essas últimas informações preenchidas, tá? Se eu fizesse esse processo aqui, ó, Ctrl Shift e seta para a direita, Alt C e I, acabei apertando errado aqui, ó, Alt C e I, se eu pego essa formatação e dou um clique aqui em cima, aí ele vai aplicar para as 6 linhas que a gente teria aqui, né? Para você aplicar, por exemplo, para 3 colunas apenas, o que você pode fazer? Você pode clicar só em cima de uma célula, por exemplo, Alt C e I, e aí você aplica usando o mouse, aonde você deseja, tá? Ah, Matheus, mas não é mais fácil usar o mouse nesse caso? Como eu estou te explicando aqui nesse vídeo, pode parecer que usando o atalho, essa forma seria um pouco mais lenta. Só que no seu dia a dia você vai ver que, conforme você vai digitando as informações e você tem que aplicar a formatação em certos locais, usar o atalho vai te poupar muito mais tempo do que você tirar a mão aqui do teclado e levar até o mouse. É uma coisa simples, mas que pode poupar muito tempo aí no seu dia a dia. E nesse último exemplo aqui, é um exemplo muito comum de acontecer na planilha, né, de muitas pessoas, que é o que? A gente tem uma tabela aqui do lado que está muito espremida. Tem muitas informações aqui, só que a largura da coluna ela é muito curta, ela é muito fina. Então todas as informações que estão aqui dentro a gente não consegue ver, porque elas estão muito espremidas. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar com o mouse entre a coluna A e B, por exemplo, e aumentar para deixar a coluna do tamanho que ela deveria estar, né? Existe também uma técnica que você pode clicar nesse triângulo aqui em cima e dar um duplo clique para ajustar toda a sua tabela, nesse caso. Só que quando você seleciona o triângulo e dá 2 cliques em qualquer intersecção aqui que seja, o Excel vai tirar a coluna oculta. Ele vai tirar essa coluna oculta e vai exibir de fato o que está escrito dentro dela. Então, por exemplo, vamos supor, ó, eu vou dar o Ctrl Z aqui para desfazer a ação que eu fiz de abrir as colunas inteiras, né? Vamos supor que você tem essa tabela assim, e essa coluna H, a gente vai ocultar ela agora. Então, botão direito aqui em cima, vou vir em ocultar, tá? Repara que ela está oculta. Se eu clico no triângulo para selecionar toda a minha planilha e dou 2 cliques em qualquer intersecção que seja, olha o que acontece com a coluna H que estava oculta, ela vai ser reexibida. Então, você pode fazer dessa forma, se você não tiver dados ocultos, mas existe uma outra forma, que é uma forma rápida, para você fazer esse processo de aumentar a largura da coluna, sem você reexibir uma outra coluna que está oculta, tá? Para você não ter esse tipo de problema de expor um dado que não deveria. Para fazer isso é muito fácil, é muito simples. Você vai clicar aqui dentro da sua tabela que você quer fazer esse ajuste. Você vai pressionar Ctrl T de tatu, que a gente já usou aqui no vídeo. E agora você vai usar o Alt, mais uma vez, C, O. O aqui você vai para a parte de células, na parte de formatar. Quando você aperta a tecla O, vai ter algumas opções e entre elas largura da coluna. Então o atalho completo é Alt, C, O, T. Tá? Aqui você vai escolher, não a largura da coluna, você vai escolher o autoajuste de largura da coluna. Por que o autoajuste? Porque o Excel vai de fato ver qual que é a largura necessária para aquela coluna e aí ele vai ajustar de forma automática. Ele vai ver qual que é o tamanho que aquela coluna precisa ter. E aí quando você usa a tecla T, automaticamente ele ajusta para você, sem que você tenha que fazer aquele processo chato de abrir e fechar a coluna. Tá? E repara que fica de fato no tamanho correto para cada coluna, sem que você tenha que fazer nenhum tipo de trabalho manual. Então, esses foram os atalhos, foi até mais do que 7. Tá? Se você gostou desse conteúdo, clica no botão gostei que está bem aqui embaixo, para que você seja o beneficiado e receba mais conteúdos de Excel como esse. Se inscreva no canal, porque eu posto vídeo toda terça-feira às 6 horas, para você não perder os próximos conteúdos. Clica no botão gostei, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo.